Vocês vão ficar com a terceira parte da aula de hoje, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né, os pronomes demonstrativos, que eu chamei atenção lá para os pronomes demonstrativos também, né? Então, os pronomes demonstrativos, eu não coloquei ele na lista porque eles já estão aqui, ok? Eu vou colocar todos aqui, ok? Então, vocês já estão aí com eles listados. Bom, os pronomes demonstrativos, eles têm a questão de que eles marcam aí 3 coisas. E aí você sempre fica com dúvida, quando eu uso isto, quando eu uso esse, isso, quando é 2 S, quando é um T, né, um ST. Bom, no tempo, quando a gente está usando aí o pronome demonstrativo para indicar a proximidade no espaço, a gente usa quando está mais próximo, né? Quando é algo que está comigo falante, né? Próximo de quem fala, você vai ter um ex. Então, ex especial aí, a gente está citando do texto porque tá próximo, né? Tá referindo a algo que os escritores do texto escreveram, né? Ou uma situação que eles assumem a autoria. Então, ex, né? Tá marcando aí o próprio texto. Então, aí é uma citação direta daquele texto, ok? Aí no texto ele vai criar uma catáfora, então ele vai se referir a algo que vem depois, ok? Então toda vez que tiver um elemento depois, sendo retomado, toda vez que você tiver um elemento que vai ser retomado, que vai retomar algo que, toda vez que você tiver um elemento que foi retomado, que está sendo citado ali pela primeira vez, mas foi retomado já, foi adiantado por um pronome, você vai usar o ST, né? O este, ou isto, o esta, né? Pronome, esse problema aí no caso, né? Esse problema precisa ser debatido, né? A ansiedade é uma doença que atinge milhões de pessoas. Então, a ansiedade está sendo retomada por ex, ok? Sendo que foi antecipada anteriormente. E ex tem no tempo, quando o tempo é o presente, é o momento no qual está sendo falado, você vai usar o ST, né? Então, esta semana, né? Esta semana agora, no qual nós estamos, a nosso momento presente, nós vamos utilizar, né, o debate, os textos sobre ansiedade como exemplo na nossa aula. Bom, continuando aí os pronomes demonstrativos, quando a gente vai usar o SS, né? O esse, essa, isso. Ou a forma plural deles. Quando no espaço, né? Aí, quando a gente está indicando o elemento no espaço, ele vai indicar o que está próximo, né? De quem fala, ouve, lê, ou seja, está próximo do seu receptor, ou está um pouquinho mais distante, mas não tão distante assim do falante, né? No caso, eu coloquei entre aspas, mas na verdade não tem aspas. Eu vou tirar aqui as aspas, né? A gente borra essas aspas. Mas vai indicar aí, né? A minha fala em relação ao texto, porque esse texto não está próximo de mim, ok? Então, Flávio e Juliano são nomes fictícios usados para esse especial aí que eu tô citando, mas que não tá aqui comigo, ok? Eu falante aqui não está comigo. Bom, e aí a gente tem no texto, quando a gente vai criar a anáfora, ou seja, vai retomar algo que já foi dito ou escrito dentro do texto. Então, ansiedade, a gente inverteu aí, porque agora a ansiedade vai ser um elemento que já está sendo citado. Então, essa é uma inversão daquele exemplo anterior, mas te mostra quando o pronome vem antes do elemento citado, ele é aquele pronome que nós nos referimos anteriormente. E quando a gente coloca esse pronome posterior ao elemento que nós estamos citando, né? Ele vai vir com essa forma que eu tô apresentando aqui. Então, esse, essa, isso. E aí, no tempo, vai indicar o tempo anterior ou posterior, né? A gente tem aí o que pode vir ou o que já foi, né? Que tá próximo. Não é um momento muito distante da gente. Então, essa semana, tivemos uma proposta de redação sobre ansiedade. Qual foi a semana que nós tivemos?
foi há umas 2 semanas atrás. Então, aí, nós marcamos com a forma demonstrativa do esse, essa, isso. Bom, e aí, né, a gente tem aquela ou aquilo, né, que no espaço vai indicar, né, o que tá longe, né, de quem fala ou escreve, aí, ou de quem lê e ouve, que tá bem longe da gente. Então, Flávia e Juliana são nomes citados aí, né, são nomes fictícios utilizados, né, para aquele especial que tá longe da gente, que nenhum de nós está próximo, ok? No caso, é o que tá na realidade aqui, porque eu já li, né, então não tá mais comigo, mas e que vocês provavelmente não estão lendo agora também. Aí a gente tem aí uma outra, né, no texto, como vai funcionar o aquele, aquela ou aquilo dentro do texto. É quando a gente vai ter dois elementos aí que pode funcionar como referência, é como um elemento que vai ser retomado. E aí a gente vai indicar o qual deles né, por meio do aquilo, porque quando a gente usa aquilo, a gente vai indicar o anterior ao último que foi citado. Então, o penúltimo citado, né, o penúltimo que apresentou dentro do texto, ele pode ser retomado pelo aquele. Então, ansiedade e depressão são doenças que atingem milhões de pessoas. Aquela será debatida agora. Então, aquela doença, aqui foi citada antes da depressão, qual é a ansiedade, é a que vai ser debatida agora, ok? E aí, né, no caso aí do tempo, ele vai indicar um tempo bem distante, anterior, bem posterior, né, da fala. Então, essa geração cresceu no pós-ditadura. Pós-ditadura faz bastante tempo. Então, né, aquele período sem inflação. Então, o pós-ditadura é aquele período, né, sem inflação e com acesso à internet e com acesso ao mundo pela internet, ok? Então, aí vai marcar pelo aquele. Bom, e para finalizar aí, nós vamos falar sobre os pronomes relativos, que foi aquele último pronome que eu falei para vocês que eu iria chamar atenção para vocês. Aí a gente vai falar da questão do cujo, né? O cujo aí, a forma cujo do pronome relativo, ou cuja, né? Ou a forma plural dela, dessa forma. Ele vai estabelecer aí a ideia, né? Essa forma vai estabelecer aí a ideia de posse entre dois substantivos. Então, a gente vai ter dois substantivos que vai ser conectado através dessa forma aí relativa. Então, nós temos o exemplo aí. Discutiremos um problema cujas causas são complexas. Nessa citação aí, nós temos aí as causas do problema. Então, a gente poderia simplesmente falar as causas do problema são complexas, ok? Mas aí, né, no caso dessa construção, a gente precisou usar o pronome relativo. Então, aí a gente cria essa ideia de posse entre dois substantivos. Enquanto as formas onde e aonde, né, vocês sempre trocam, e vocês sempre usam onde de forma errada, ok? Onde só indica lugar físico, ok? Lugar especificamente físico, ok? Não é lugar dentro do texto, não é lugar dentro da teoria, nem nada disso, ok? Nem lugar dentro das referências lá que vocês fazem, ok? Ou da citação dentro do determinado autor, é lugar físico, ok? Então, ele vai indicar lugar em contextos diferentes. Então, quando você usa onde e quando você usa aonde. Lembrando que as outras formas de referenciar lugar, mas lugar no sentido mais metafórico da coisa, a gente usa o em que, ok? Esse aí é um adendo que a gente precisa fazer. Então, façam essa anotaçãozinha aí, ok? Bom, o lugar onde é o lugar em que? É o lugar fixo. Por exemplo, né? Os repórteres foram a São Paulo, onde os entrevistados estavam. Então, o lugar o lugar físico onde que os entrevistados estão, né? Ninguém se deslocou para nenhum lugar, eles estão ali. Então, o lugar onde eles estão, em que eles estão, é o lugar onde. Enquanto o
Aonde é o lugar a quê? É o sentido de movimento. A gente fala sentido de movimento porque é um destino quase. O lugar para onde a gente vai. É a junção da preposição a, que indica essa ideia de destino, com o pronome onde. Então, a gente tem aí, né? Os repórteres foram aonde os entrevistados estavam. Então, é o lugar para onde eles estão indo, né? Aos entrevistados. Eles estão indo para o lugar onde os entrevistados estão. Então, o lugar para onde eles estão indo é onde os entrevistados estão. Então, né? O lugar a que, né? Os entrevistados, os repórteres irão. Então, gente, por isso é hoje. Cuidem-se, fiquem em casa, estudem bastante, pausem o vídeo quando tiver que pausar, façam anotações necessárias, ok? E é isso, se cuidem. Até a próxima semana. Até a próxima aula, quer dizer, né? Porque a próxima semana vai ser fim.